para analisar todo este contexto. Olá, muito bom dia, Tenente-General. Estamos aqui perante um cenário em que se fala de pacotes de ajuda à Ucrânia, nomeadamente por parte da União Europeia, de pacotes de sanções a aplicar à Rússia, de conversas bilaterais que poderão vir a acontecer. Estes encontros são meramente informais e quase que simbólicos. Em que ponto estamos destas negociações diplomáticas para procurar uma solução para o conflito? Bom, relativamente às relações entre os Estados Unidos e a Rússia, há aqui duas questões que temos que separar e que estão, por assim dizer, a decorrer em separado. Pelo menos é isso que a Rússia tem transmitido. Ou seja, há um programa de aproximação entre os Estados Unidos e a Rússia que foi iniciado na Conferência na Arábia Saudita, aquela inicial, e que tem a ver com uma série de coisas que não exclusivamente com a Ucrânia, e a Ucrânia tentado ser tratada em separado. E depois temos a questão da Ucrânia, que aí de facto tem havido uma certa tensão relativamente à não aproximação de Putin àquilo que era a ideia de Donald Trump de ter um cessar-fogo, ou pelo menos um conjunto de negociações que iniciassem passos positivos nesse sentido. Portanto, isso, a parte da Ucrânia está relativamente tensa, pelo menos pela verbalização, em especial do lado americano, com a Rússia de algum modo a não ligar muito a isso e a falar que a sua posição continua a ser a mesma, e é verdade. Ao cabo e ao resto, ontem, Zakharova, que é porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, disse que, de facto, os objetivos da Rússia ali são essencialmente os mesmos objetivos que tinha no início da guerra, e, portanto, a guerra vai continuar. E, portanto, nesse contexto, temos esta ameaça de um pacote de sanções, que ontem também esteve na reunião de Roma, também esteve presente os dois senadores que estão a tratar disso, Gramsci e Blumenthal, que estão a trabalhar no pacote de sanções que será, tudo indica, aprovado pelo Congresso e pelo Senado a muito curto prazo, e que depois ficam na mão do presidente americano para a sua implementação. Nós sabemos que é um pacote de sanções muito robusto, de difícil aplicação, porque aplicar taxas de 500% sobre todos os produtos que sejam vendidos para os Estados Unidos pelos dois maiores consumidores de petróleo russo, que são a China e a Índia, é uma questão que vai desromper um pouco, enfim, a economia internacional, naturalmente. Claro. Portanto, o que pode haver aqui, e eu espero que haja, é, para já, a ameaça do pacote de sanções ter efeitos positivos na aproximação da Rússia à questão das negociações. E depois, se isso não funcionar, provavelmente o pacote de sanções será modelado de modo a ter efeitos mínimos no comércio internacional global, mas que tenha efeitos máximos na economia russa. Daquilo que procuro perceber do seu raciocínio, estamos aqui num ponto negocial em que há vários dossiês a serem resolvidos, obviamente com a Rússia e Estados Unidos a procurarem aqui um balanço, e que uma solução até para o conflito na Ucrânia depende também de algum equilíbrio e de algumas cedências, por assim dizer, relativamente a alguns dossiês. Claro. Vamos lá ver, há aqui outro aspecto que ontem se passou em Roma, foi a presença do General Kellogg. O General Kellogg, que inicialmente foi o representante dos Estados Unidos do Presidente Trump para a questão da paz na Ucrânia, depois houve ali um curto-circuito ao General Kellogg por pressão da Rússia, que não queria que ele fosse o mediador, por assim dizer, mas não podemos esquecer que o General Kellogg foi quem produziu, o ano passado, em 2024, antes do início da pré-campanha eleitoral, um plano para a paz na Ucrânia, que o Presidente Trump assinou por baixo, por assim dizer. E o que é que esse plano tinha? Enfim, tem muita coisa, mas o mais importante é, de facto, aquilo que foi transmitido por Donald Trump relativamente ao plano. Ou seja, quer a paz, quer um cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. Se a Ucrânia não quisesse sentar-se à mesa das negociações, retirava-lhe todo o apoio. Se a Rússia não se quiser sentar à mesa das negociações, o que Trump disse o ano passado foi: vamos armar a Ucrânia até aos dentes, isto foi mesmo terminologia utilizada por ele, vamos armar a Ucrânia até aos dentes no sentido de, pela via militar, obrigar a Rússia a sentar-se à mesa. Parece que estamos nesta segunda posição, não é? Portanto, reativar o fornecimento de material militar à Ucrânia, no sentido de equilibrar para já a questão da guerra, dar algum leverage à Ucrânia e obrigar a Rússia, de facto, a sentar-se à mesa, mas não é sentar-se à mesa para empurrar com a barriga para a frente, que é o que tem feito, é sentar-se à mesa no sentido de haver, um cessar-fogo e negociações com vista a uma paz minimamente justa para a Ucrânia, que foi o país que foi invadido. Porque também, na sequência daquilo que dizia Lavrov, de um comportamento dos Estados Unidos em relação à questão tipo zigue-zague,
do ponto de vista da Rússia. Parece que também no terreno vão surgindo algumas ações de maior envergadura, consoante algumas declarações soam mais ou menos amistosas, por assim dizer, do ponto de vista diplomático. Bom, nós percebemos que nestes últimos, enfim, especialmente nesta última semana e meia, a Rússia incrementou nitidamente os seus ataques, especialmente com sistemas aéreos não tripulados, drones e mísseis de diversas naturezas. E isso tem, de facto, tem aumentado bastante. Inclusivamente Zelensky ontem lançou, enfim, verbalizou a possibilidade da Rússia passar a conseguir utilizar mais de 1000 drones por dia. Neste momento anda nos 700, foi o máximo que utilizou, 1000 drones por dia nos ataques à Ucrânia. Claro que isso tem que ser, de algum modo, combatido por meios que têm que ser cedidos à Ucrânia para fazer isso. Mas há aqui uma questão que eu julgo que é fundamental. Essa deriva, esse zigue-zague que fala a Rússia, tem muito a ver com o modelo diplomático que Donald Trump utiliza. Portanto, utilizou assim no Médio Oriente, umas vezes está em linha e elogia, e no outro dia está a atacar e a bombardear. E, portanto, essa terminologia tem sido utilizada inclusivamente por ele, porque ele, enfim, no circuito fechado utilizou uma terminologia que depois passou para a opinião pública relativamente a bombardear Moscovo e, portanto, essa questão caiu mal na Rússia. Agora, este zigue-zague do Donald Trump, que não é exatamente um zigue-zague, porque é uma estratégia que ele utiliza e que tem utilizado... Até em relação a vários outros assuntos. E tem utilizado com algum sucesso. As questões das tarifas talvez não tanto, mas do ponto de vista da estratégia internacional dos Estados Unidos, sim, no Médio Oriente vemos que isso, de algum modo, mesmo, enfim, não sendo aquilo que se calhar idealmente nós queríamos, é aquilo que está a funcionar. Isso é importante. E espero que isto também funcione com a Rússia. Agora, os aliados europeus fizeram também, enfim, estão a fazer o seu papel, naturalmente, tanto sob o ponto de vista entre a França e o Reino Unido sobre a questão da dissuasão nuclear, que é uma questão fundamental para a dissuasão da Europa como um todo, e começar a construir o pacote para a reconstrução da Ucrânia, tendo também como ameaça à Rússia, se não participar nesta questão de forma positiva, os seus fundos soberanos que estão congelados poderem ser utilizados neste processo. Presidente Nacional Marcos Serronha, muito obrigado por ter estado aqui em direto no CNN. Obrigado, Muito bom dia.